Salve galera, como é que vocês estão? Então, hoje eu quero começar um assunto com vocês, assim, pra gente refletir aqui juntos sobre começar do zero. Primeiro, que é uma coisa assim que eu acho que a gente tá sempre começando alguma coisa do zero. Porque às vezes, quando a gente vai olhar para trabalho, por exemplo, a gente fica pensando, puxa, mas começar o trabalho do zero é algo muito complexo, muito difícil. E aí, eu acho que depende, sabe? Eu acho que depende. É muito interessante quando a gente tem essa experiência de que a gente está construindo alguma coisa que é única, sabe? Alguma coisa que é nossa, alguma coisa que faz muito sentido para nós, sabe? Então, eu acho que começar do zero mesmo, a gente nunca tá, porque a gente tem uma base que a gente vai desenvolvendo, né? Que acontece durante a nossa vida. E aquela base a gente vai utilizar para desenvolver, seja lá o projeto que for, seja o trabalho novo, ou o que é que a gente está planejando. Então, eu acho que nunca é uma estrutura completamente do zero, sabe? Então, eu acredito que a gente precisa pensar se para nós faz mais sentido a gente se manter naquilo que está conhecido ou se a gente vai fazer acontecer a coisa, sabe? Porque começar do zero tem muito a ver com essa situação de que a gente precisa fazer as coisas acontecerem, a gente precisa colocar atitude, né? E, e eu tenho notado muito isso, assim, na minha experiência de transição de carreira, eu observei que a gente precisa fazer as coisas, né? A gente precisa dar o play na câmera, a gente precisa se comunicar melhor, a gente precisa construir uma série de coisas que a gente não tem quando a gente está no nosso mundo, vamos dizer assim, o mundo conhecido como o trabalho normal, ou aquela situação mais conhecida de todo mundo, né, que o grupo ou que as nossas famílias conhecem. Né? Então, nem sempre é muito fácil a gente recomeçar. O que é interessante quando a gente está recomeçando é que a gente tem essa possibilidade de realmente olhar para as possibilidades que estão diante de nós e, e a partir disso criar o mundo que a gente quer viver, né? Então, o recomeçar do zero, ele tem esse sabor especial que é talvez único das pessoas ou daqueles ali que querem, desejam e se colocam nesse lugar de criar uma nova possibilidade para si, uma nova possibilidade de vida. Então, quando a gente está recomeçando do zero, a gente vai ter muito trabalho pela frente. A gente vai precisar criar, desenvolver uma série de aptidões, habilidades e coisas que a gente nem imagina. E a gente realmente vai se dar conta que a gente precisa fazer muitas escolhas. E talvez para isso dar certo, né, para esse caminho funcionar, a gente precisa não talvez desapegar, ficar mais leve com aquelas coisas que às vezes a gente fica muito preocupado com a parte financeira, com a parte material, né? Porque quando a gente está recomeçando do zero, talvez esse seja o maior entrave, né? Essa preocupação com aquilo que a gente tem, ou talvez as condições que a gente tem, e aí a gente vai precisar refazer ou mudar totalmente, né, quando a gente está recomeçando. Então, não é uma tarefa muito fácil. A gente precisa fazer grandes escolhas, a gente precisa realmente olhar de novo, repensar, a gente precisa sentir medo, a gente precisa sentir uma gama de emoções assim muito ricas, maravilhosas e desafiadoras, porque as escolhas são escolhas muito profundas, né? Principalmente quando a gente está falando de carreira, se a gente quer trabalhar numa nova área, se a gente quer desenvolver uma nova carreira,
uma nova habilidade, se a gente quer trabalhar com uma outra coisa, a gente precisa colocar isso no mundo e ser desafiado por isso, né? E não tem como a gente viver essa experiência sem começar ela e sem escolher isso, né? É muito difícil a gente achar que vai ser um passo a passo muito controlado, né? Não, a gente, não é possível que a gente tenha esse controle, né? Esse controle absoluto, onde a gente consegue realmente ter uma grande clareza, uma grande certeza daquilo que a gente está construindo, né? Mas a gente precisa ter um objetivo. Então, esse é um vídeo que eu tenho, que eu tá um pouco desordenado, assim, tá um pouco aberto, mas é uma reflexão que faz muito sentido e eu acho que várias pessoas se colocam ou estão nesse lugar, né? Nem sempre a gente planeja recomeçar do zero. Às vezes é também uma necessidade que surge no nosso caminho e a gente precisa ali incluir, integrar essa experiência, porque afinal de contas a gente precisa recomeçar sempre que é necessário ou quando a gente escolhe, né? Muitas vezes a gente acaba não escolhendo isso, mas a vida escolhe esse caminho para nós, né? A gente precisa recomeçar, a gente precisa refazer, a gente precisa encontrar um novo caminho, a gente tem que é, achar soluções, né? Descascar abacaxi e tentar fazer um suco, né? Então, nem sempre é muito fácil, nem sempre é muito simples, mas é muito interessante que a gente faça esse experimento, né? De, eu vou tentar, eu vou recomeçar. É maravilhoso, é uma coisa única, é inesquecível. Todo mundo que recomeçou um dia não esquece, e aquilo vai ficar marcado ali na história da pessoa e naquilo que ela vai contar, né? Ai, puxa, eu recomecei, né? Eu fiz aquilo, eu lembro, foi assim comigo, e eu tive que tomar muitas decisões, eu tive que fazer grandes escolhas, eu tive que escolher entre duas opções. Então, amarrando um pouco a nossa ideia aqui, né, desse vídeo, a gente precisa recomeçar. A gente está sempre recomeçando. Todos os nossos dias são repetições que a gente acaba fazendo, mas são recomeços, né? Eu sei que é uma forma filosófica, né, pensar dessa forma, mas é isso que está acontecendo. A gente está sempre recomeçando. A gente é que tem uma ilusão de continuidade, né? Porque a gente escolhe a continuidade, mas as coisas estão sempre se movimentando, né? Ao nosso entorno, a gente está sempre recomeçando a partir de uma folha em branco, né? O dia quando ele começa, você pode começar e pode fazer outras diversas coisas que estavam fora ali do seu controle, coisas que você nem imaginava fazer, né? Às vezes um dia pode ser um dia de grande surpresa, e às vezes a gente precisa encontrar, a gente se dá conta de que o dia foi uma grande surpresa, mas ele poderia ter sido igual, né? Desde que eu tenha escolhido ou feito as escolhas para transformar esse dia, né? Se eu escolho fazer algo diferente, esse dia vai ser diferente, talvez único. Se eu escolher uma experiência que talvez eu nunca tinha, nunca tenha imaginado, né? Aquilo pode realmente acontecer. Então a gente está sempre recomeçando mesmo. E claro que o que a gente considera talvez muito desafiador, né? Uma mudança de emprego, por exemplo, uma mudança de carreira, é, na verdade, uma escolha de interromper a repetição que a gente tem ali, é, que a gente se acostumou a repetir todos os dias, né? Então, esse padrão, quando a gente cria ali um bloqueio, uma interrupção, a gente para aquilo ali no meio e a gente fala, puxa, eu vou recomeçar, eu não vou mais seguir esse padrão, eu vou tentar um outro caminho, vou virar essa chave, eu vou pensar algo novo, eu não vou repetir.
aí sim, aí a gente tem essa sensação muito intensa de que está recomeçando. A gente reconhece, talvez de uma forma mais verdadeira, é, o, re- o recomeçar de todos os dias, né? O recomeçar de todos os dias que ele acontece, mas a gente não percebe por causa dos nossos padrões, das nossas atividades corriqueiras, do nosso dia a dia, das nossas rotinas, porque a gente está sempre recomeçando, mas a gente não reconhece. Agora, quando a gente escolhe superar isso e realmente fazer uma outra escolha e mudar a trajetória, aí a gente tem essa sensação viva de que a gente está recomeçando do zero, mas a gente só está mesmo trazendo consciência e interrompendo uma rotina padrão que a gente tem. Então, há grandes recomeços. Talvez a gente pode conectar isso com a ideia de que o nosso recomeço é como se fosse a morte daquilo que a gente realizava para o surgimento de algo novo, o surgimento de algo inesperado, né? Então, às vezes, a gente tem essa sensação de que a gente está recomeçando na verdade, e realmente estamos, né? Porque há uma morte, né? Aquilo que a gente foi vai terminar para surgir algo novo. E isso é uma coisa maravilhosa, né? É uma coisa maravilhosa que acontece. Por exemplo, se depois que eu saí da faculdade, eu fui trabalhar na minha área de trabalho, né? Eu trabalhei na área da comunicação, trabalhei muitos anos nessa área em agências de publicidade e também trabalhei em empresas, eu trabalhei mais tempo em empresas. E da noite para o dia a gente deixa de ser aluno para se tornar um empregado, né? Um funcionário. A gente recomeça. E aí é aquela sensação, puxa, se eu não estou na universidade, a gente fica com aquele medo, né? Será que eu vou conseguir trabalho? Será que eu vou conseguir uma colocação? Eu senti isso, assim. Naquela época eu ainda não conhecia, assim, o tarô, né? E aí, será que eu vou conseguir? Por onde que eu vou? Meu Deus, como fazer isso? E era aquele medo, né? Se eu tô na empresa, se eu não tô na empresa, se eu não estou trabalhando, se eu não estou na faculdade, onde é que eu estou, né? Esse lugar do meio ali que a gente ainda não sabe se vai conseguir nascer ou se a gente já morreu o suficiente, aquele lugar é um pouco desesperador e talvez isso seja a crise da pessoa que está ali recomeçando, né? Porque ali ela precisa se olhar de uma forma que ainda é de uma forma inacabada. É como se fosse um lusco-fusco, né? Um meio termo, um quase indo, ou um quase recomeço, né? Então é uma coisa meio. A gente precisa ter em mente isso, né? E a gente não tem, né? Quando a gente está fazendo uma transição de carreira, quando a gente está recriando algo, nem sempre a gente tem essa clareza na nossa mente de que a gente está recomeçando e que tudo que passou, ou as nossas rotinas que a gente deixou para trás, ou aquilo que a gente não vivenciou, aquilo aquilo foi um término, aquilo foi o fim, aquilo foi um tipo de morte. E que o recomeço é um renascimento, e é mesmo um renascimento, mesmo que a gente não dê esse nome, mesmo que a gente não reconheça, mesmo que a gente reconheça, mas que as pessoas em torno da gente não têm nem ideia. Então, é fabuloso que isso possa acontecer com a gente, e eu recomendo que as pessoas se entreguem e se coloquem nessas posições e tentem vivenciar essa grande experiência de recomeçar do zero, né, de morrer para aquilo que não faz mais sentido para nós e encontrar ali um novo caminho, uma nova perspectiva, uma nova razão para viver no mundo, para ver o mundo e para interpretar o mundo. Então, se você está passando por isso, não se preocupe, está tudo bem. Isso acontece, as coisas mudam, as coisas evoluem, né? E eu acho que as pessoas que estão criando novos caminhos, que estão recomeçando do zero, elas
assim como eu tenho que fazer isso também, né, todos os dias, né, como um criador de conteúdo, como um terapeuta, como alguém que quer contribuir com as pessoas, eu preciso olhar para mim e ver que eu tenho condições, né, de vivenciar isso, eu posso vivenciar isso, eu escolhi, né, eu estou pronto para vivenciar, para que assim eu consiga dar passos, né, eu consiga realizar aquilo que eu desejo fazer, aquilo que eu gostaria de fazer. Então, esse talvez nem seja o ponto de partida, né? A gente demora um pouco a reconhecer que aquilo que a gente precisa, as nossas ferramentas já estão dentro de nós, né? Quando a gente está recomeçando, a gente já tem ali uma bagagem, algo que veio antes, algo que a gente precisa reconhecer como uma ferramenta que está disponível para a gente utilizar, para a gente avançar, né? Para a gente encontrar, né, essa verdade, porque às vezes a gente acaba se perdendo nessa situação muito ilusória também que às vezes pode acontecer. Ah, eu nunca estou pronto, eu não estou pronto, eu preciso estudar mais, eu preciso fazer uma outra coisa antes, como se a gente tivesse sempre numa antessala da vida, né? A gente fica ali meio esperando, meio, talvez sim, assim que tal coisa acontecer, quando eu estiver pronto, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver mais condições, quando aquilo acontecer, quando alguém chegar, quando eu terminar, né? Então tem sempre essa situação que vai postergando e jogando para frente, né? E recomeçar do zero envolve muito, como no começo aqui da nossa conversa, né? Precisa ter o pé no chão, né? A gente precisa encontrar um caminho, a gente precisa encontrar uma viabilidade física mesmo, porque claro que nem tudo é dinheiro, nem tudo é uma questão de recursos financeiros, mas a gente também precisa encontrar uma forma de deixar essa caminhada mais possível, mais leve, com mais sentido, né? Então, se você está nessa situação, se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like aqui. Eu também estou sempre lá no Instagram. Vocês podem me procurar. Tem aqui no link da descrição o acesso lá para o meu Instagram. Para quem quiser uma consulta, uma leitura de tarô, é só entrar em contato no meu Instagram, me mandar uma mensagem, a gente marca. E vai ser uma alegria apoiar vocês, apoiar, ajudar a encontrar caminhos possíveis, tangíveis, da gente realizar aquilo que a gente deseja, a nossa missão, o nosso propósito, aquilo que faz sentido para a gente. Então, se você gostou, deixa o like aqui, deixa o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até!